Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, tudo bem com os senhores, as senhoras, senhoritas, os príncipes, as princesas, a população brasileira em geral? Estamos aqui, nessa quarentena aí, batendo um mês de quarentena, né, rapaziada? O cabelo vai crescendo, a barba, né? E nós vamos levando a vida. Hoje vamos falar sobre população brasileira, a população do nosso país, população do Brasil, sobre nós mesmos, né? Nós somos a população brasileira. Quem é a população brasileira? São as pessoas que vivem dentro do nosso país. Somos nós, a população. População brasileira, gente, assim como na maioria dos lugares eu vejo sempre os alunos falam, professor, mas você sempre fala a mesma coisa. A população é irregularmente distribuída, e é verdade. A população dificilmente vai se distribuir de forma regular dentro de algum país, de algum espaço, porque existem espaços que acabam se desenvolvendo melhor por fatores históricos ou naturais, e outros que vão se desenvolvendo com mais dificuldade, seja também por fatores históricos e ou naturais. Certo? Vamos falar aqui então do nosso país, do Brasil. A população brasileira, gente, ela começa com a chegada do ser humano à América, né? Isso aí datando lá do Paleolítico, do Neolítico, né? Os seres humanos eles vêm habitando aqui a nossa terra. Mas o Brasil, formado como Brasil, como país, de fato, ele tem características que vão se moldando conforme o tempo vai passando, né? Tanto as características de ocupação do espaço, quanto as características culturais mesmo da nossa população, né? E são coisas que são caras, aqui é a nossa discussão, coisas que nós devemos observar e trabalhar aqui. Falando de hoje, falando sobre hoje, nós temos uma população aí em 2020 no Brasil de torno de 2 milhões 210 milhões aí de habitantes no Brasil, né? É bastante gente? É bastante gente. Entretanto, se nós observarmos o espaço territorial do nosso país, não é tanto assim. Por quê? Porque a nossa população ela fica muito concentrada em determinados espaços e existem outros espaços vastos que são vagos dentro do nosso país, né? Então nós temos regiões com uma alta densidade demográfica e regiões com uma baixa densidade demográfica. Aí entra uma máxima, uma frase que vocês devem ter em mente aí para o resto de suas vidas, que é: o Brasil é um país muito populoso, entretanto pouco povoado. O que eu quero dizer com isso? O Brasil tem uma população em número absoluto grande, uma população alta, de mais de 200 milhões de habitantes. Entretanto, para o tamanho do nosso país, aí, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, né, nós somos um país continental, nós temos tamanho de continente, praticamente. Somos um pouco menor, né, do que a Europa, se for pensar, tirando aí a Rússia que pega a Eurásia, e que é um outro tema. Nós temos aí um espaço muito vasto para o número de pessoas que vivem em nosso país. Sempre foi assim? Não. Não, senhores. Vamos começar a trabalhar aqui dados a partir de 1950. É claro que eu falei que nosso povoamento ele começa quando o ser humano vem para a América, mas o tema que é caro aqui nessa aula de geografia, nesse ponto da população brasileira, é que nós possamos trabalhar aqui os aspectos da nossa população a partir de 1950, até para que esse vídeo aqui não dure horas e horas e horas, que é o tempo necessário para se discutir toda a população brasileira e como ela, né, se espalha aqui pelo nosso país, como ela se faz, como ela se cria, né, até mesmo no conceito de nação, né, que é o conceito de pessoas, de habitantes com a mesma cultura dentro de um território, não necessariamente de um país. Em 1950, gente, nós tínhamos no Brasil um número de mais ou menos 51 milhões de habitantes. Um pouco mais aí do que 51 milhões. Já em 60, 10 anos depois, nós tínhamos uma
uma taxa média de crescimento populacional aí de 2,99, quase 3%, nós chegamos em 60 a 70 milhões de habitantes, né? É um belo salto. Em 70 nós partimos para 93 milhões de habitantes. 80, 119, quase 120 milhões de sujeitos no Brasil. 91, 146 milhões. Em 2000, nós tínhamos aí já 169, 170 milhões. E agora, 2020, nós temos aí 210 milhões de habitantes, aí praticamente dentro do nosso país. Então, nós caminhamos em um crescimento largo aí, de 50 para 2020. Entretanto, nesse momento atual, a população brasileira ela vem em decréscimo. Ela segue ainda em uma linha crescente, entretanto, uma linha crescente que vem perdendo força. Então, ela está em acréscimo, entretanto, diminuindo esse acréscimo, e a tendência é que essa linha se estabilize, venha a se estagnar e depois venha a diminuir a população brasileira. Nós temos aí uma expectativa de média de crescimento nesse momento agora de 0,67% de crescimento aí, de 10 para 20 aí, e daqui até um tempo para frente de crescimento. Então é um crescimento negativo, onde a população diminui. Por que isso acontece? Existem diversos fatores, né? A mulher inserida no mercado de trabalho é um fator importantíssimo, porque agora a mãe, né, a mulher, ela não é mais a mãe, a dona de casa. Agora ela é a chefe de família. A mulher agora tem um papel de destaque dentro da sociedade, em que ela, é claro que ainda existem muitos campos de disputa ainda, e que a mulher ainda deve ser mais respeitada, né? Não estou dizendo para vocês que agora os problemas das mulheres dentro da sociedade acabaram, não. Esse é um tema para uma outra aula e horas e horas e horas de discussão. Entretanto, com as mulheres mais inseridas agora no mercado de trabalho, elas estão começando a se preocupar mais, não só as mulheres, as famílias em si, né? De fato. Agora existe um planejamento familiar, né? Um mínimo de planejamento familiar. As pessoas começam a pensar, a vislumbrar um futuro onde ter filhos pode acarretar alguns problemas, né? Como, digamos que eu queira, estou no colégio agora e eu queira cursar a faculdade e queira fazer um intercâmbio e queira conhecer boa parte da América do Sul aí, e depois queira pensar em o que eu vou fazer da minha vida, trabalhar. Se eu tiver um filho, esses planos eles caem por terra, porque a partir do momento que nós temos um filho, nós temos que, se formos responsáveis, é claro, nós temos que viver para os nossos filhos, para que nós possamos aí dar para eles condições de vida, e isso requer trabalho. Então a nossa população ela vem em decréscimo nos últimos tempos. Como eu falei com vocês, a população é irregularmente distribuída, né, a população brasileira, e o que acontece? Nós temos disparidades entre as regiões, né? Entre as regiões do nosso país. A maior concentração de população no Brasil fica na região sudeste, né? Com mais ou menos aí, um pouco mais de 80 milhões de habitantes só dentro dessa região. O Nordeste, gente, que é a segunda região mais habitada aí do nosso país, ele vai abrigar aí mais de 53, 54 milhões de habitantes. Seguido pelo Sul, que vem aí com 27, quase 30 milhões de habitantes, né? E aí nós seguimos para as duas regiões menos povoadas, que é a região Norte, né? Que vem aí com um pouco mais de 15 milhões, 16 milhões de habitantes, e o Centro-Oeste com mais de 14 milhões de habitantes, né? Do nosso país. Então nós temos disparidades em população. Por que essas disparidades existem, né? Aí aquilo que eu falei com vocês no início, existem fatores naturais e fatores sociais, e os dois se interligam, né? Vamos pensar aqui o Nordeste ser a segunda região mais populosa do nosso país. O Nordeste, gente, é onde se localizava a primeira capital do Brasil, Salvador, né? Esse é um fato que fazia com que a região Nordeste, ainda mais no período açucareiro do Brasil, fosse uma região com uma forte
densidade, uma forte migração e um forte crescimento de população, né? Eu costumo dizer sempre, as pessoas elas migram e migram em busca de melhores condições de vida, né? As melhores condições de vida estão aí geralmente onde há emprego, onde o dinheiro circula mais. Então, inicialmente no Nordeste. Nós tivemos a quebra desse eixo do Nordeste aí com a mudança da capital para o Rio de Janeiro, no Sudeste, e aí o boom do café, e depois do café as indústrias em São Paulo e Rio de Janeiro, e esse eixo Rio-São Paulo se tornou fortíssimo, a indústria cresceu nessa região, e nós temos aí essa região hoje como a região mais populosa do nosso país, né? Sendo São Paulo a cidade, a metrópole, né? A região conurbada ali mais populosa do nosso país, já se interligando aí com a região de Campinas, que vai se tornar a macro-região, que vai ser uma loucura isso, e o Rio de Janeiro também, né? Altamente populoso, né? Dentro da nossa nação, né? Então, as disparidades aí da onde a população se localiza, elas têm fatores históricos, né, pela colonização, né, a faixa litorânea, que é da onde chegavam os europeus, principalmente os portugueses no início, depois os escravos, né, cativos negros africanos, e essa porção litorânea do Brasil, então, primeiramente foi mais povoada, né, se tornou mais populosa, e aí depois com o eixo econômico, né, e aí nós temos um eixo econômico que se modifica muito também por razões naturais, né? O plantio do café ele se dava muito bem na Serra Carioca, na Serra do Rio de Janeiro e no oeste de São Paulo principalmente, né? Onde existia a Terra Roxa, onde existe até hoje a Terra Roxa, né? Região de Ribeirão Preto, essas regiões ficaram riquíssimas, né? Rio Preto, Ribeirão Preto, uma parte da região de Franca também, né? Essa terra roxa que era chamada pelos imigrantes italianos de terra róssia, que é terra vermelha, né? Nós abrasileiramos aí a terra róssia como terra roxa, né? Então são fatores naturais e são fatores históricos, geográficos que vão alterando aí a nossa dispersão pelo país, né? Hoje, então, nós começamos a falar sobre a nossa população, o tamanho dela, aonde ela se localiza e por quais razões ela se localiza nesses espaços, né, onde nós trabalhamos aqui. Por que mais no Sudeste seguido do Nordeste? Né? Por essas razões. Aí vem também à frente o eixo do Sul, que sempre foi muito forte na pecuária, né? E o Centro-Oeste agora com a expansão agrícola para o interior, e o Norte também, a região do Amazonas, a região franca, a Zona Franca de Manaus também atraindo muita mão de obra, a mudança de capital do Rio de Janeiro para Brasília, para o Centro-Oeste também começa a atrair a população mais para essa região. Então, existe sempre um movimento populacional. A população ela não é fixa em determinado lugar. Em determinado momento histórico, havia a migração Nordeste-Sudeste. Os sujeitos saíam do Nordeste para virem trabalhar na região Sudeste, seja na indústria, seja na construção civil. E a partir de um determinado momento, quando a situação financeira nordestina começou a melhorar, nós tivemos um movimento de volta, né? Havia o Nordeste-Sudeste, depois Sudeste e Nordeste, uma migração de retorno. Então são movimentos complexos e que não ficam ali paralisados. São movimentos, o próprio nome diz, é um movimento, é algo que acontece, é algo que se move, é o fenômeno do momento. Certo? Essa é a introdução da nossa população e vamos seguindo nela. Certo, gente? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.